Que bom, né, nós estarmos juntos. E hoje eu quero compartilhar com você dois textos muito conhecidos, extremamente conhecidos, e que eu tenho certeza de alguma forma você já ouviu falar sobre ele. Acho que a gente podia acender as luzes, por favor. E você que está na sua casa, eu te convido a não sair daí, estar ligado por alguns minutos, para que a gente possa compartilhar. Eu tenho certeza que a palavra de Deus ela não volta vazia, vai encontrar aí na sua vida uma necessidade, e que possa supri-la em nome de Jesus. Dois textos aqui em Mateus, no capítulo 6, tanto o versículo 6:21 e o 6:33. São dois versículos que todo mundo conhece e que vale a pena nós meditarmos nesse texto. O capítulo 6, versículo 21, ele diz: porque aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Aonde está o seu tesouro, Jesus está dizendo, aquilo que é precioso para você, aquilo que você busca incansavelmente, onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, o que você tem buscado na essência é o seu tesouro, é prioridade, aquilo que é importante para você. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração, ou seja, está a sua alma, está a sua energia. E Mateus 6:33, ele diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Querido, esse texto é importante lermos. Claro que eu não vou ler todo o capítulo 6, e depois ler o 7 também. Vale a pena você gastar um tempo lendo essa mensagem, onde Jesus traz um código de conduta. O nome talvez o título para essa mensagem, viu, Lugo, seria Código de Conduta. Jesus aqui ele traz como devemos conduzir a nossa vida. Se nós olharmos para cada um de nós e vermos qual tem sido a nossa busca, nós buscamos os melhores empregos, os melhores salários, as melhores parcerias, os melhores clientes, procuramos, claro, a pessoa certa para o nosso casamento, estamos sempre buscando alguma coisa. E claro que isso é normal, natural e real, né? Vivemos isso todos os dias buscando algo. Mas nesse texto Jesus ele diz que devemos buscar em primeiro lugar. Eu sei que você já conhece o texto, mas eu quero trazer a sua memória, e para que você também possa fazer uma autoanálise, avaliação, o que significa para você se buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E é interessante que o capítulo 6, Jesus ele começa falando da importância de fazermos o bem, sermos pessoas boas em fazer o bem. Depois ele vem do versículo 2 a seguir, ele fala de devemos ajudar as pessoas, sermos caridosos. Depois ele fala a oração, como devemos orar, e vai até o versículo 15 falando da oração. Inclusive ensina a nossa oração, a oração dominical, a oração que nós aprendemos como modelo, né? Tem oração modelo, e chamamos do Pai Nosso, né? Mas oração, na realidade é oração dominical, Jesus chama, que ele trabalha desde uma oração onde a oração ele ensina como deve ser, abrindo um parênteses, né? A importância da oração. Eu não sei como você faz sua oração, mas Jesus aqui nessa oração modelo, ele ensina que devemos em primeiro lugar exaltar a Deus, reconhecer quem Deus é. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, ele reconhece a santidade, a grandeza, a majestade de Deus. Primeira coisa numa oração é nós reconhecermos quem ele é, exaltarmos o nome dele. Às vezes a gente ora, começa a orar já murmurando, clamando misericórdia, né? Não, é importante, nós aprendemos aqui que ele começa a oração exaltando a Deus, e depois
ele diz que faça a tua vontade. Essa frase é muito forte, né? Ele diz: faça a tua vontade, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Essa é uma frase muito forte que a gente às vezes faz uma oração e não estamos atentos a ela. Ele está dizendo: faça a tua vontade. Então, antes de orar e dizer alguma coisa para Deus, ele está dizendo: olha, Deus, faça a tua vontade. E Jesus diz: eu não vim fazer a minha vontade, fiz fazer a vontade do Pai. E até na oração ele ensina: faça a tua vontade, e assim na terra como nos céus. Depois ele fala, né, da necessidade do pão, Deus ajudar a ganhar o pão de cada dia. Ele fala do perdão, perdoar e ser perdoado. Depois ele fala, né, que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, teu reino, o poder e a glória para sempre. Versículo seguinte, o 15, é importante só frisar a importância do perdão. Falamos esses dias sobre o poder do perdão. Se você que está nos assistindo quiser ouvir a palavra sobre o poder do perdão, vale a pena, lá no YouTube, Sara Mococa, você vai encontrar. Mas aqui ele também diz, olha, porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o Pai vos perdoará. Tampouco, se porém não perdoardes os homens suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu perdoo, e sou perdoado. Se não perdoo, está um bloqueio do perdão de Deus na minha vida. É o que está dizendo a Bíblia. E alguns outros textos nós lemos também, baseado na palavra que ministramos sobre o poder do perdão. Depois ele continua dizendo a importância do jejum, como é importante o jejum, a consagração a Deus, e dizendo que Deus nos recompensará devido a esse compromisso. E depois ele fala das prioridades e valores. Prioridades e valores. Diga, por favor, prioridades e valores. Isso faz parte da conduta. A nossa conduta é o código de conduta que Jesus nos ensina. E ele diz então, vou repetir novamente, né? Por quê? Onde está o teu coração, onde está o teu tesouro, também estará o seu coração, né? Qual o nível, né, de busca na sua vida diante das coisas? Buscamos tantas coisas, até porque nós necessitamos de muitas delas, né? Claro, muitas das coisas que nós buscamos, nós necessitamos dela. Às vezes buscamos coisas em excesso, coisas que nós nem usamos, mas nós buscamos também. E nós queremos preencher essa busca, há uma necessidade nossa de buscar algo, né? E às vezes buscamos tantas coisas, coisas que talvez não acrescente muito em nossas vidas. E é tão interessante isso, que Jesus, sabendo disso e conhecendo cada um de nós, ele deixa então essa palavra do tesouro. Depois ele fala de luz e trevas. Os olhos são lâmpada, né, do nosso corpo. E depois ele vem dizendo, versículo 24, que ele mostra aqui o trabalho e a preocupação dela, né, porque as coisas que nós buscamos, as preocupações que nos afligem. Ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, versículo 24, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou seja, o inimigo de Deus, Mamon. Há uma luta incessante. E aqui Jesus coloca Mamon, o Deus das riquezas, como um Deus. Olha como é sério isso, como nós devemos estar tendo muito cuidado, e nós vivemos a busca incessante do Deus que criou os céus e a terra, porque senão nós seremos levados pelo Deus Mamon, porque estamos buscando coisas e coisas e coisas e coisas, e acabamos adorando Mamon, às vezes sem perceber. E Jesus nos alerta a dois senhores, a dois deuses. É sério isso, gente? Dois senhores, o Criador dos céus e da terra, e Mamon, o Deus da riqueza. Aí ele vem mostrando que essa busca incessante, ele revela para nós aqui a solicitude da vida, né? A ansiedade pela vida. Ele diz, por isso vos digo, versículo 25, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ou seja, essa busca por tantas coisas gera ansiedade.
todos nós buscando algum resultado na nossa vida, eu tenho certeza que já viveu a ansiedade ou está vivendo a ansiedade na conquista de algo, que eu não estou dizendo que não seja correto, mas a gente acaba mudando valores, transformando os nossos valores e princípios nessa busca muitas vezes incansável por alguma coisa legítima, mas que muitas vezes rouba a presença de Deus de nós. E ele diz, olha, não é a vida, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer, de beber, nem em vosso corpo, quanto à vez de vestir. Ou seja, ele diz, não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Ou seja, os animais, os pássaros não têm geladeira, não guarda mantimento, Deus provê na hora certa. Os lírios do campo não têm guarda-roupa, aquela monte de roupa que nós guardamos, eles não estão preocupados com comer e nem com vestir, porque Deus dá no tempo certo. Ele diz mais, observai, não andeis ansiosos. Depois ele diz, observai, versículo 26, as aves do céu não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai as sustenta. Porventura não vales muito mais do que as aves? Qual de vós, que por ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado no curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Contudo, considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, ele diz, depois de tudo isso, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos entristeceis, ou melhor, não vos inquietai-vos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como é que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Aí versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, querido, a necessidade que nós temos não pode ser maior do que a necessidade da busca do nosso Deus. A necessidade pelas coisas não pode ser comparada à busca que nós devemos ter da presença de Deus em nossas vidas. Deus não troca a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele. Quando ele nos ensina a necessidade de buscá-lo em primeiro lugar, isso ele está dizendo que ele cuida das outras coisas. Na realidade, versículo 33, nós muitas vezes estamos com ele de trás para frente. Primeiro nós buscamos todas as coisas, e aí sim a presença de Deus. Ou seja, Deus deixa de ser em primeiro lugar. Jesus não está dizendo que devemos buscar a Deus simplesmente. Ele diz, não, buscar em primeiro lugar a Deus. Até porque Deus nos amou tanto que Ele fez da sua divindade, da sua autoridade, soberania, Ele deu o melhor que Ele tinha. Deus fez com que o homem pudesse desfrutar da eternidade da salvação, Ele entregando o seu melhor, o seu Filho unigênito. Ou seja, a busca de Deus em salvar a humanidade não se limitou a qualquer coisa. Ele entregou o seu melhor, entregou o seu próprio Filho. Parte dele foi entregue em favor do homem. Ou seja, Deus buscou e tem buscado salvar a humanidade. Deus tem se apresentado dia após dia para a humanidade, para salvá-la, para libertá-la do inferno. Ou seja, Deus tem feito tudo quanto é necessário para que nós possamos alcançar o reino de Deus. Então, essa busca
que Ele nos ensina aqui, ela precisa vir em primeiro lugar. Nós acrescentamos todas as coisas no nosso dia a dia, e a busca nem sempre está em primeiro lugar. Eu não sei como que está a sua busca, mas eu quero te alertar hoje, em nome de Jesus, porque aonde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está a sua busca, está a sua prioridade. Aquilo que você tem buscado em primeiro lugar é aquilo que é primícia para a sua vida, querido. Então é importante nós revelarmos isso. A sua vida pode estar muito bem, graças a Deus por isso também. Mas olha, pode fazer diferença na eternidade. Nós precisamos estar atentos, porque a eternidade é uma realidade muito, mas muito presente em nós. E nós precisamos estar atentos a isso. E aprendemos, com Jesus a maneira de lidar com todas as coisas. As pessoas precisam entender a necessidade que temos de agradar a Deus, de buscar a face de Deus, de trazermos as primícias para Deus, entendermos esse princípio, fazer a coisa certa, pelo motivo certo. Eu preciso fazer as coisas certas, pelos motivos certos. Eu não estou dizendo que não é legítimo essa busca que nós temos para o melhor trabalho, melhor emprego, melhor condição financeira. Claro que não. Mas na grande maioria das pessoas, essa busca desenfreada tem roubado, tem muitas vezes tirado de nós a essência da presença de Deus. Nós somos levados com muita facilidade pelas coisas que a vida tem proporcionado. Basta você ir em algum lugar, obrigado, querido, gratidão. Basta você ir às compras, você vai ver, tamanha é a necessidade das pessoas de preencher às vezes um vazio que elas vivem. Já atendemos pessoas que definem claramente que a ansiedade da vida fazem elas consumistas, pessoas consumistas ao extremo, as pessoas que vão preencher esse vazio, muitas vezes dentro de nós, no consumo, um consumo desenfreado, uma busca frenética pelas coisas, e o pior, que chega a um nível que nós perdemos a consciência do que estamos fazendo. Aí nós começamos a querer ter o que as pessoas têm. Nada de errado de você se espelhar em alguém e falar, puxa, eu quero ser como fulano, uma pessoa equilibrada, uma pessoa próxima, uma pessoa bem sucedida, coisa boa, quero aprender com ele. Mas não é nisso que eu estou falando. Estou dizendo que as pessoas estão querendo o que os outros têm, a qualquer preço. Bom, se o meu cunhado, se o meu irmão, se o fulano, meu vizinho tem um carro X, eu preciso ter também. Eu também tenho direito. Se o fulano compra roupas lá, sei lá onde, uma marca aí, eu também preciso andar com roupa da marca tal. Então, existe uma vaidade, existe uma soberba muito grande, que nós precisamos ter muito cuidado para não entrarmos nessa. E tudo isso vem de encontro com esse texto, porque ele diz, olha, a ansiedade, por 4 vezes Jesus fala da ansiedade, e todas elas baseadas em coisas. Em coisas. A ansiedade baseada em adquirir coisas, em acumular coisas. E é interessante que Jesus também diz, no versículo 19, não acumuleis tesouros na terra. Nós temos, as pessoas acumulam tantas coisas que não vão nem usar. Tem gente acumulando muitas coisas que não vão nem usufruir delas. É muito bom adquirir as coisas, mas que você possa desfrutar daquilo que você tem conquistado. Tudo que você tem conquistado, é bom sim conquistar, mas desfrute dessas coisas. Não acumule, ele diz aqui, tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam,
mas ajuntais tesouros nos céus, onde traça não corrói, nem ferrugem, onde ladrões não podem roubar, porque onde está o seu tesouro, aonde está o seu tesouro, aonde está o seu tesouro, estará o seu coração. Muito atento, querido, a tudo isso, de muito alerta, para nós não sermos levados pela vaidade, pelo consumismo. Jesus disse algo para aquele jovem rico muito sério, muito forte. Logo depois que ele se retirou, Jesus disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque é vaidade, porque a ansiedade de ter coisas e coisas e coisas, que é lícito, mas que rouba a primícia, em primeiro lugar, de Deus. Então, querido, eu quero estimular você a conquistar, sim, a alcançar lugares altos, a você poder ter uma vida bem regrada, uma vida abençoada, onde você possa ajudar pessoas, onde você possa viver bem. Mas na grande maioria das pessoas, elas acabam se envaidecendo, elas acabam ficando soberbas, muitas delas saem inclusive da presença de Deus. Mais uma vez eu digo, Jesus deixou claro, olha, cuidado, porque a riqueza, ela tem um Deus, e é Mamon, e nós devemos decidir servir o Deus Todo-Poderoso ou Mamon. Ou seja, não dá, para adorar as duas coisas, não dá para viver ligado às duas coisas. Eu preciso saber que as riquezas, aquilo que eu posso adquirir, as coisas, é para nos servir e não para serem servidas. Então, eu quero deixar claro com você isso hoje, a importância dessa busca em primeiro lugar do reino de Deus. É um desafio a cada dia que nós vivemos. Mas, querido, saiba que como os lírios do campo, como as aves dos céus, Deus a sustenta. Deus não desampara o justo. Deus nunca desamparará o justo. Importante nós sermos preventivos, termos cautela como usar os nossos recursos, se possível ter reservas, mas não deixe que isso seja algo que venha a ter domínio sobre a sua vida. As coisas, elas não podem tomar o lugar de Deus, porque o primeiro lugar é o lugar de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus. Filipenses no capítulo 4, quero ler mais um versículo. Filipenses 4:19 diz que Deus nos suprirá. Não sei se vai colocar aqui. Filipenses 4:19. Olha que tremendo que é isso. Deixa eu só abrir aqui, que eu acho que ele não está conseguindo lá, né? O texto fala de Deus suprir. Deus suprir as nossas vidas. Filipenses capítulo 4, versículo 9, ele diz, acho que não é Filipenses não, deixa eu ver aqui, não, é 4:19, está aqui, olha, ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, está aqui, e o mesmo Deus que cuida de mim, essa versão, lhe suprirá de todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que foram dadas em Cristo Jesus. Essa versão é interessante, mas essa versão aqui diz, olha, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ou seja, o Deus dono de todas as coisas, o Deus criador, Ele é o Deus que vai suprir toda a nossa necessidade em Cristo Jesus. Você crê nisso ou não? Eu creio. Deus nos suprirá de toda e qualquer necessidade. O reino de Deus, querido, o reino de Deus precisa ser a nossa busca incansável. Reino de Deus, presença de Deus, poder de Deus. É isso que vai eliminar toda a ansiedade que nós temos pelas coisas. Coisas e coisas e coisas
que tem gerado uma ansiedade muito grande no coração das pessoas. Portanto, eu quero dizer para você que capítulo 7, depois fala de 2 fundamentos. Há 2 fundamentos para que possamos viver o reino de Deus. E ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele compara um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e o homem imprudente que edificou sua casa sobre a areia. Então, o homem prudente que constrói a casa sobre a rocha é aquele que busca em primeiro lugar o reino de Deus. Amém? Eu quero então te convidar a colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos para que pudéssemos orar, e que você possa buscar o entendimento dessa palavra, querido. Que você possa discernir a verdade que é a palavra de Deus. E Ele nos ensina algo tão poderoso, algo que é uma das chaves tão poderosas do reino de Deus, algo tão claro e tão difícil de cumprir, porque nós estamos ligados muito mais na matéria do que ligado na eternidade. Nós estamos ligados muito mais no natural do que sobrenatural, até porque nós vivemos na terra. Há uma luta incansável que precisa haver dentro de nós, entre o Deus Todo-Poderoso e Mamon, o Deus da riqueza. Nós temos que ter muito equilíbrio para saber lidar com isso. Nós precisamos ter uma capacidade de entendimento muito grande, por isso eu não posso abrir mão da presença de Deus, da palavra de Deus. É ela que vai me sustentar, ela que vai me mostrar o quanto eu preciso me comprometer com o reino de Deus. O quanto mais eu me comprometo com o reino de Deus, vai ser muito mais difícil de você cair na cilada de Mamon. Quanto mais eu estou mergulhado na palavra de Deus, é muito mais difícil de ser enganado por Mamon. O quanto mais eu vivo o reino de Deus, menos ansioso eu fico. Quanto mais eu me coloco na presença de Deus, quanto mais eu estou disposto a viver a vontade de Deus, há um nível muito menor de ansiedade, de estresse. E o quanto mais eu tenho buscado coisas e coisas, aumenta o meu nível de estresse. O trabalho, ele é importante nas nossas vidas. O trabalhador é digno do seu salário. Mas, querido, não troque nada, não tire o primeiro lugar de Deus na sua vida. Nosso Deus é Deus de primícias, não abra mão disso, em nome de Jesus. Pai, nós estamos reunidos e cremos na Tua palavra. Aqui Jesus deixa para nós uma palavra tão poderosa, um código de honra, de conduta que devemos ter para viver o Teu reino. Ó Deus, nos ensina a construirmos a nossa vida espiritual na rocha e não na areia, Pai. Ó Deus, aquele que ouve a Tua palavra, aquele que pratica a Tua palavra, um homem prudente, um homem temente, um homem voltado para o Senhor. Pai, que nós possamos diariamente buscarmos a Ti em primeiro lugar, nas nossas ações, comportamentos, palavras. Que o nosso tempo também seja em primeiro lugar ao Senhor, porque se o Senhor não for primeiro em nossas vidas, perdemos a essência. Deus não divide a glória dele com ninguém, e o Senhor diz claramente a necessidade de buscarmos a Ti, ó Deus, em primeiro lugar. Há uma direção e há uma promessa. A direção é buscarmos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, e a promessa é que o Senhor acrescenta mais e mais em nossas vidas. Assim eu creio, assim, ó Deus, eu declaro que se cumpra a Tua palavra sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.